Lemos o prefácio do culto, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 11. Mas eu quero ler a partir do versículo 8, Romanos, capítulo 5, versículo 8 ao 11. Nos diz assim o texto sagrado: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando nós já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pai Santo e Justo, nós te adoramos por este momento em que temos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo abra a nossa mente, Senhor, e que o nosso coração esteja desejoso de aprender mais de Ti. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento e vamos meditar na Palavra de Deus. No nosso último encontro, nós estudamos o capítulo 3 e o capítulo de número 4 e falamos ali, inclusive, da justificação pela fé. Citamos o exemplo de Abraão, que foi justificado pela fé. Mas o tema principal do nosso último encontro foi aí a salvação pela fé versus a observância da lei. E hoje nós estaremos estudando sobre a justificação pela fé e a paz com Deus. O capítulo de número 5 da carta de Paulo aos Romanos. E eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 1, que diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar exatamente da justificação pela fé. No nosso último encontro nós já vimos que as obras da lei ou as obras da carne, elas são incapazes de nos justificar diante de Deus. E nesse estudo de hoje nós estaremos aprendendo que a única forma de o homem ou a mulher ser justificado diante de Deus é através da fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. A justificação pela fé, ela produz vários resultados na vida do crente. E no texto que lemos, do versículo 1 até o versículo de número 11, nós encontramos pelo menos 11 resultados produzidos na vida do crente através da justificação pela fé. São 11 versículos e nós encontramos aqui pelo menos 11 resultados na vida do crente através da justificação pela fé. Primeiro resultado é o amor de Deus. Nós desfrutamos do amor de Deus através da justificação pela fé, mas nós também desfrutamos da graça de Deus através dessa justificação. Nós desfrutamos da esperança que só a igreja tem, aleluia, através dessa justificação. Nós desfrutamos da firmeza com que enfrentamos as tribulações através da justificação pela fé. Nós desfrutamos das tribulações, que faz parte da nossa caminhada cristã, através da justificação pela fé. Nós desfrutamos do amor de Deus, nós desfrutamos do Espírito
Espírito Santo, nós desfrutamos do livramento da ira, aleluia, que só desfruta aquele que é justificado pela fé. Nós gozamos da reconciliação com Deus, nós gozamos da salvação pela vida e graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e ainda nós desfrutamos do regozijo em Deus, da alegria, do prazer em servir a Deus. Portanto, são muito mais resultados que a justificação pela fé proporciona ao crente em Jesus, mas nós aqui nesse texto nos deparamos com 11, e eu quero chamar a sua atenção, ou de repente você quer chamar a minha atenção, porque eu coloquei aqui tribulações como frutos, como bênçãos de uma justificação pela fé em Jesus. E de repente você pode me questionar: mas pastor, aonde que tribulação pode ser considerado bênçãos, pode ser considerado frutos de uma justificação pela fé? Eu quero convidar você para ir comigo para o versículo de número 3, aonde Paulo escreveu o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos em quê? Nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Aleluia. Então nós nos gloriamos na tribulação. A tribulação, ela não pode ser como um peso, ela não pode ser como um castigo, ela não pode ser como uma falta de sorte ou como um azar na vida do crente, porque o crente não é azarado, o crente é abençoado, justificado, eleito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a única forma de vermos a tribulação na vida do crente que serve a Jesus, que já foi justificado pela fé no sacrifício de Cristo, é como um canal de bênçãos para a nossa vida. Tribulação refere-se a todos os tipos de provações que podem nos sobrevir. Isto inclui coisas como necessidades financeiras, necessidades materiais, circunstâncias difíceis que a gente possa atravessar, tristezas, enfermidades, perseguições, lutos e muitas outras coisas ruins que podem nos sobrevir. Nós não estamos isentos da tribulação. O crente em Jesus, ele não está isento da tribulação, mas em meio às aflições, a graça de Deus, querido, ela nos capacita para mais diligentemente buscar a face do Senhor, buscar a face do nosso Mestre, aleluia, para enfrentarmos com poder e com autoridade as aflições que possam nos sobrevir. As aflições, elas não podem nos melindrar, elas não podem nos entristecer e nem nos distanciar e nem diminuir a nossa fé. As aflições, elas são como uma vara de salto em que nós apegamos-nos a ela para saltar ainda mais alto ao encontro do nosso Senhor, ao encontro da esperança viva da igreja, que é de encontrar com o Senhor e Salvador das nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. A tribulação não pode nos levar ao desespero, amados, porque Paulo nos explica aí no versículo de número 3 que ela produz algo maravilhoso na vida do crente, algo que todos nós precisamos ter e quem não tem precisa desenvolver. Chama-se paciência. Você já orou para Deus, presbítero Francisco Alencar, dizendo assim: Senhor, dá-me paciência? Você já orou, presbítero José Nilton? Senhor, dá-me paciência? Eu já orei, queridos. Eu já orei assim, mas quando eu descobri que a paciência ela vem através da tribulação, eu mudei a minha oração. Nós precisamos desenvolver a paciência, mas a paciência ela é desenvolvida em nós através da tribulação. Quando você orar, Senhor, me dá paciência, o Senhor vai preparar um momento, vai preparar algo na tua vida para te atribular, para você desenvolver a paciência, porque ninguém desenvolve paciência sem necessidade dela. A
gente só desenvolve paciência necessitando dela, e a gente só necessita da paciência quando está atribulado. É verdade ou não? A gente só pede paciência quando está atribulado, quando está necessitando dela. Mas não se preocupe, a paciência, ela não é em vão, ela gera uma outra dádiva maravilhosa na vida do crente. Qual é? Está aí no versículo número 4, a experiência. Aleluia. A paciência, ela gera experiência, e a experiência, ela gera ainda um outro resultado ainda melhor. Qual o resultado que a experiência gera, querido, na vida do crente? Ela resulta numa esperança madura que não decepciona. Aleluia. Conforme está aí no versículo número 15, a esperança que nós possuímos, que está em nós, ela não causa confusão, ou seja, ela não decepciona. A esperança que Cristo nos dá através da sua palavra, ela não causa confusão, ela não nos decepciona. Louvado seja Deus. Portanto, a tribulação também, ela é um dos resultados benévolos que a nossa redenção, a nossa justificação através da fé gera nas nossas vidas. Aleluia. A tribulação também, ela gera graça nas nossas vidas. Mas pastor, a tribulação gera graça? Sim, queridos, porque a graça de Deus, ela abunda aonde há necessidade dela, aonde há um clamor por ela. Aleluia. E a graça de Deus é que nos capacita a olhar além dos nossos problemas presentes, nossa ardente esperança em Deus e a certeza garantida da volta do nosso Senhor, para estabelecer na terra, a nova terra, o novo céu, o juízo, para estabelecer a justiça. A sua justiça no novo céu e na nova terra é que nos mantém de pé, que nos encoraja a permanecermos firmes nesta esperança, nesta caminhada para a Canaã celestial. Porque enquanto nós estivermos na terra, nós temos o amor de Deus, que é derramado nos corações, a fim de nos consolar nas nossas provações e trazermos até a presença de Cristo, ou trazer a presença de Cristo até nossas vidas. É o amor de Deus que é derramado sobre nós. E aí no versículo número 5, você vai encontrar o verbo derramar no pretérito perfeito contínuo. Observe que o amor de Deus é derramado. Isso dá a ideia de que ele já aconteceu, ele já foi derramado, mas ele continua sendo derramado todos os dias, conforme a nossa necessidade. O amor de Deus, ele é derramado sobre as nossas vidas. Aleluia. Então isso gera uma experiência maravilhosa. É esta experiência sempre presente do amor de Deus que nos sustenta nas tribulações, conforme nós vimos no versículo número 3, e nos assegura a nossa esperança da glória futura, que ela não é ilusória, que ela não traz confusão, conforme afirma os versículos 4 e o versículo 5 do texto em análise. Para nós, a volta de Cristo para arrebatar a igreja, ela é certa, não há uma sombra de dúvida, não existe nenhum momento, nenhum ponto, nenhuma vírgula capaz de colocar dúvida na nossa mente, no nosso coração, em relação ao arrebatamento da igreja, em relação a esta promessa maravilhosa. É por isso que Paulo fala da melhor esperança, a esperança do crente, a esperança da igreja. Aleluia. Ainda no versículo 5, nós vamos ler a expressão salvos pela sua vida. É isso mesmo, nós somos salvos, querido, pela vida de Cristo, pela morte
e pela ressurreição de Cristo é que nós somos justificados, nós somos perdoados, nós somos reconciliados com Deus. Esta é a salvação inicial. Quando nós cremos, quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos justificados pela morte e ressurreição de Cristo. Por que eu usei o termo salvação inicial? Porque o crente, ele continua salvo, ele permanece salvo, aleluia, através de uma fé viva em Cristo Jesus e na ressurreição do nosso Senhor, aleluia, numa comunhão com o Cristo vivo. Nós fomos salvos quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e nós permanecemos salvos através da comunhão, através da fé, através da observância da palavra de Deus, aleluia, todos os dias. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O mesmo salmista afirma: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, a palavra de Deus, querido, é que nos sustenta, é que nos conserva de pé. Portanto, nós somos salvos pela vida de Cristo, conforme Paulo afirma no versículo 5. E eu quero te convidar para ir para o versículo de número 12, aonde Paulo, ele começa então aí a afirmar a respeito do reino do pecado no mundo, da subserviência da humanidade ao pecado. E aí no versículo de número 12 ele diz: por um homem entrou o pecado no mundo. E nós já estudamos a respeito desse assunto. Por um homem, ou seja, por Adão, entrou o pecado no mundo. Mas o pecado, ele alastrou-se, ele conseguiu penetrar na raça humana como um princípio de um poder ativo. Não é que o pecado de Adão, aquele pecado em que Adão desobedeceu à lei oral de Deus, quando Deus disse não coma e ele comeu, não é o mesmo pecado ali que permeou nos demais descendentes de Adão, mas o pecado como um princípio ativo e influenciador. Ou seja, nós herdamos do nosso ancestral, do nosso pai Adão, uma natureza moral corrupta, bem como a propensão para o pecado e para o mal. A morte entrou no mundo por causa do pecado, e Paulo afirma: por isso todos pecaram, e por isso todos estão sujeitos à morte. Romanos 3:23, nós já estudamos, afirma: porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, perderam a comunhão com Deus. Então, a morte, ela entrou no mundo por causa do pecado. A morte reinou no mundo desde Adão até Moisés, afirma o versículo de número 14. A raça humana herdou a morte, não por ter transgredido a lei oral, como nós já dissemos, quando Deus falou ali a Adão, por exemplo, mas por causa da sua própria inclinação para o pecado, proveniente da natureza herdada por causa da queda. A geração de Noé, por exemplo, ela foi destruída, não exatamente por causa do pecado de Adão, mas por causa da essência moral que a humanidade herdou devido à queda, devido ao pecado de Adão. O versículo número 15 vai falar, nós falamos até agora de pecado, de morte, de mal, de como reinou o pecado, de como entrou o pecado na humanidade. A partir do versículo de número 15, ele vai falar agora de graça, ele vai falar agora de solução, de salvação. Afirma assim o versículo 15: mas não é assim o dom gratuito de Deus como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, a saber, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aleluia.
Bendito seja o nome do Senhor. Na verdade, do versículo 12 até o versículo número 21, Paulo ressalta a suprema suficiência da redenção provida por Jesus Cristo para desfazer os efeitos da queda, para desfazer os efeitos da perdição do homem, do afastamento do homem, da separação do homem, da destituição do homem da comunhão com o Senhor, o seu Criador. É essa a verdadeira lição que esse trecho ele nos traz. Adão trouxe o pecado e a morte, mas Cristo trouxe a graça e a vida, conforme está aí no versículo de número 17. Através de Cristo, da sua morte e ressurreição, nós temos agora a graça de Deus, e esta graça ela gera vida, e vida abundante, e vida permanente, vida eterna para todos aqueles que alcançam a graça, o favor de Deus. E o versículo de número 18, ele nos traz uma excelente afirmação, aonde está escrito: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Aleluia. A condenação declarada sobre todas as pessoas torna-se uma realidade em cada indivíduo, à medida que esse indivíduo, amados, rejeita a Deus e a sua revelação. À medida que o indivíduo não quer saber das boas novas de salvação, ele está atraindo para si, ele está arrogando para si a condenação descrita aqui no versículo de número 12, que a morte veio através de um a todos os homens. Todos estão subjugados à morte. O fato de o homem não querer a Deus, não aceitar as boas novas do Evangelho, a palavra de Deus, isso o torna alvo desta condenação, isto o torna alvo dessa predestinação à condenação eterna. Mas o versículo de número 18, ele nos dá uma excelente notícia. Ele afirma que a justificação de vida para todas as pessoas em potencial, ela torna-se real no homem à medida que este crê em Cristo e recebe a graça, a vida e o dom da justiça em Cristo Jesus. Da mesma forma que a condenação se apodera do homem quando ele rejeita a Deus e a sua palavra, da mesma forma a justificação ela preenche o homem, ela alcança o homem quando ele abre o seu coração para Deus e para a sua palavra. Louvado seja o seu nome para sempre. Portanto, eu quero te convidar a abrir o teu coração para a palavra, abrir o teu coração para o Senhor. Jesus, ele afirma: eis que eu estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Entrar, queridos, e ceiar com a pessoa significa comunhão, significa relacionamento, significa intimidade. Você não coloca para dentro da sua casa um estranho. Por mais que você queira dar comida para alguém que chega na sua casa necessitando, mas você tem todos os cuidados para que essa pessoa não seja introduzida à sua sala, por exemplo, de visita, à sua casa, à sua mesa de jantar, porque você não conhece a pessoa, não é verdade? Ainda mais no mundo que nós vivemos, em que jaz uma insegurança total, uma insegurança social. Mas Jesus, ele está falando aqui de intimidade, abrir a porta, entrar, sentar-se à mesa e comer juntos, cear juntos, partir o pão juntos. Isto fala de comunhão. Deus está interessado em ter comunhão com você. Deus está interessado em entrar na tua vida, em entrar na tua casa, em mudar a tua estrutura, a tua predestinação para o mal e colocar em ti um novo nome, aleluia, uma nova sentença, a sentença de justificação pela fé no sacrifício do seu Filho
Jesus Cristo. Aleluia. E falando ainda desse tema, no versículo número 21 do nosso capítulo de número 5, está escrito: para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. Na morte, ou seja, na queda, no pecado, a morte ela reinou sobre todos. A morte ela subjugou a todos. Todos ficaram afastados da comunhão com o seu Criador. Mas na justificação pela fé, aleluia, da mesma forma que a morte ela reinou, o pecado reinou para a morte sobre todos, a graça de Deus também ela reina, aleluia, pela justiça para a vida eterna. A justiça de Deus ela paira sobre aqueles que se tornaram filhos de Deus. E o apóstolo Paulo, ele afirma: irmãos, se Deus nos amou de tal maneira, que sendo nós ainda inimigos de Deus, ele enviou o seu Filho para morrer no Calvário por nós, muito mais agora que já somos justificados, que já somos feitos filhos de Deus, aleluia, pela fé no sacrifício do seu Filho. Portanto, querido, se você crê no Senhor Jesus, se você receber, aleluia, esta mensagem na sua vida, você será justificado por Deus. Nenhuma acusação do inimigo prevalecerá sobre a tua vida, porque sobre ti repousará a justiça de Deus. E você não será uma pessoa diferente apenas desta vida. Você não será uma pessoa liberta, quem sabe, do vício, da prostituição, do pecado, das jogatinas e de tantas outras coisas, apenas nesta vida. O texto aqui nos afirma que a graça de Deus, ela é derramada sobre nós, através do Espírito Santo de Deus, aleluia, gerando justiça para a vida eterna, aleluia. Essa é a nossa maior esperança, como eu disse no início deste sermão. E eu quero te convidar a viver nesta esperança, a receber esta verdade, ter esta esperança que nós temos como igreja do Senhor, de uma vida eterna nos braços do Pai, de uma vida eterna na presença do Senhor, aleluia. Nós dizíamos ontem, ali no culto público na rua, que Deus estabeleceu 2 lugares para a eternidade, para a humanidade. E esses 2 lugares, o primeiro é o céu, é a presença de Deus. O segundo é o inferno, é um lago de fogo, fora da presença de Deus, aonde a Bíblia afirma que o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Portanto, amados, prepara-te para a vida eterna. Prepara para a vida eterna. Receba esta mensagem no teu coração, para que a graça de Deus ela seja abundante na tua vida, assim como o pecado reinou até agora sobre a tua vida, levando-te, conduzindo para a morte. A graça de Deus reinará se você se entregar a Cristo e te conduzirá para a vida eterna. Que o Senhor te abençoe e te dê graça e te dê oportunidade de receber esta palavra como a boa nova de salvação para a tua vida. Amém.